tudo bom? Como é que vocês estão? Segundo A, segundo B, segundo C, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre um novo assunto. Nós vamos falar sobre as bactérias, isso mesmo, sobre as bactérias. Nossa, Dilane, sobre as bactérias? Sim, nós vamos conhecer as principais características, como é a classificação dessas bactérias. Será que elas têm somente o lado negativo? Ou será que elas também têm um lado positivo? Então, vamos ficar atento. Primeiro ponto, os procariontes, que no caso são os seres bacterianos, as bactérias, eles vão se dividir basicamente em dois ramos, certo? Eles vão se dividir em arqueobactérias e vão se dividir em eubactérias. Todos dois são seres procariontes, esses grupos, Edilane? Sim, os dois grupos são de seres procariontes. Só para recapitular, os seres procariontes são aqueles organismos formados por uma célula bem primitiva e uma célula que não é dotada de todas as organelas, ou seja, é uma célula simples e ela é totalmente destituída de núcleo, certo? Só para vocês recapitularem aí. Então, vamos ficar bem atentos, bem ligadinhos nos principais detalhes dessas bactérias, ok? Bem, as bactérias e as cianobactérias são seres procariontes unicelulares. A principal característica desde então que vocês devem aprender, certo? São procariontes unicelulares. Já existem aqui dentro do nosso planeta Terra cerca de 3,5 bilhões de anos, né? É o que estima-se aí que eles vivam aqui no nosso planeta Terra. E eles têm um papel importante dentro da manutenção do nosso ecossistema, ou seja, dentro do nosso planeta, ok? Nós vamos encontrar dentro desse grupo das bactérias, né, no caso das cianobactérias, diferentes características. A principal característica é que vocês já vão saber que são seres procariontes unicelulares, ou seja, são organismos formados apenas por uma única célula. Isso aí mesmo, Edilane? Sim, uma única célula. Então, nós vamos encontrar bactérias sempre o quê? Unicelulares, ok? Outra característica bem interessante, eles são seres classificados como autotróficos ou seres heterotróficos. Como assim? Os autotróficos, como vocês já sabem, só para recapitular, são aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Ou seja, então nós vamos ter bactérias. Que são autotróficas quimiosintetizantes. Ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, seu composto químico, né? Através de elementos químicos. Então, elas vão fazer esse processo através da quimiossíntese. Por isso, são chamadas bactérias autotróficas quimiosintetizantes, certo? Vão captar moléculas de substâncias que estão no ar, onde elas estão vivendo, e vão transformar em compostos inorgânicos para a sua subsistência, ok? E também existem as bactérias heterotróficas, ou seja, que são aquelas que precisam se alimentar de uma matéria orgânica já pronta. Então, o que acontece? Onde é que nós vamos encontrar essas bactérias? Como assim? Gente, as bactérias, elas vão ser encontradas em todo o planeta. Então, nós temos bactérias vivendo na água, bactérias vivendo no solo, bactérias vivendo em outros organismos, no caso, em animais, em plantas, e nós temos bactérias vivendo dentro do nosso corpo. E também temos, no caso,
as bactérias classificadas como benéficas, ou seja, as que causam bem. Sim, isso mesmo. Existem bactérias que causam bem, certo? E temos as bactérias classificadas como maléficas, ou seja, as bactérias que causam mal, causam doenças, que causam danos, né? Bactérias parasitas, causadoras de doenças, ok? Outra característica bem fundamental também. As bactérias, elas são classificadas em aeróbicas, em anaeróbicas. Como assim? Elas fazem atividade física? Não, gente. As bactérias aeróbicas são aquelas que conseguem sobreviver apenas em ambientes que têm gás oxigênio, ou seja, que tenha O2. E as bactérias classificadas como anaeróbicas são aquelas bactérias que não conseguem viver sem a presença do gás oxigênio, certo?